Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a EI pela oportunidade de estar todos nós aqui reunidos para falar desse assunto, impermeabilização, que é o que nos compete. Parabenizar aqui os palestrantes pelo trabalho apresentado de cada um deles, eu acho que foi bem esclarecedor. E agora a gente começa a abrir aqui as perguntas e respostas de cada um deles aqui, para a gente começar a desenvolver um pouco mais esse nosso assunto. Bom, a primeira pergunta vai para o arquiteto Renato, da Primer Engenharia, a pergunta feita pelo José Miguel do IB. Quem tiver e quiser fazer as perguntas, por favor, podem se identificar, tá? Não tem problema algum. Bom, Renato, você aproveitou os resíduos e adicionou a regulamentação ou proteção, ou ambas? Por outro lado, você calculou a resistência dessa argamassa sustentável com a comum? Pode repetir a primeira parte? Vamos lá. Você aproveitou os resíduos ou os adicionou à regulamentação ou proteção? Ou seja, a regularização, né? Regularização do sistema e a proteção. Bom, primeiro esclarecimento que nós não removemos a impermeabilização, a fase de regularização foi suprimida e ela não entrou naquele cálculo de redução. Todo o material não consumido na fase de regularização não entrou no cálculo de redução dos resíduos ali. Não achei justo considerá-los, uma vez que aquela etapa não foi executada, né? Não é por aí a redução. Agora, quanto nós utilizamos praticamente 100% dos resíduos, tá? Desculpe, 100% não, porque teve a camada de poliuretano que nós não utilizamos. Mas todo o resíduo moído foi reaproveitado na obra. Adicionou-se na proteção primária, adicionou-se um pouco de areia que nós compramos, areia lavada, mais o resíduo graúdo. Na proteção mecânica, mudamos o traço, usando mais agregado miúdo, areia e cimento. Não, neste caso, nesta obra, nós não fizemos o teste de carga. Apenas o seguinte, não fizemos um teste técnico de carga, fizemos um teste na própria obra. E vimos que, empiricamente, vamos dizer assim, porque não foi técnico, né? Mas a gente teve um ganho de resistência, um aumento de consumo da água, tá? Aumentou o fator água-cimento ali, né? Quer dizer, aumentou o volume de água, mas não foi feito um teste específico. Já fizemos um outro trabalho com reaproveitamento de entulho, e aí nós fizemos um ensaio um pouco mais detalhado. Ok. Bom, uma pergunta aqui para o Rolando. Com relação à VUR, para nós construtoras, podemos usar a referência do manual do IB? Isso quem pergunta é a Tayane, da construtora Cirela. Thaís, obrigado pela pergunta. Sim, a VUR, a vida útil de referência, ela é um dos itens para se chegar no cálculo. E o manual do IB, ele tem nos ajudado muito. A VUR, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, porque tem uma referência assim, né? Quanto dura sistema X? Eu não posso esperar 20 anos para ver se ele dura 20 ou 25 anos. Então, os fabricantes têm equipamentos para fazer testes de envelhecimento acelerado que simulam as situações de obra, inclusive com temporizadores. Você regula pelos ciclos, tantos ciclos, tantos anos, e assim vai. Então, a VUR é o fator que vai ser multiplicado, é um valor numeral, vida útil de referência, que o fabricante fornece para ser multiplicado pelos fatores de obra, que são uma série deles, de projeto, de construção e de execução. Ok? Multiplicado, você pode ter 20 anos multiplicado por 1,31. Eu estou exemplificando para ficar mais claro. Valor de tantos anos, que aí vai ser a VUP. Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas é assim que é feito o cálculo, e a resposta é sim. Nós utilizamos o manual do IB. Ok. A arquiteta Camila Grainho pergunta para o Rodrigo, da MAPEI.
As membranas cimentícias da MAPEI podem ter a estanqueidade aferida com o aparelho Holiday Detector, Rodrigo? Sim. Não há esse comprometimento com relação à performance do aparelho, já que ele vai mensurar a condutividade. E o alto teor de carga polimérica no material, ele contribui para que seja realizado, sim. Uma pergunta para o Luciano, da Denver. A opção ou escolha do produto pelo cliente, na sua opinião, tem mais foco no custo ou na tradição do que em análise de todas as variáveis envolvidas? No custo. Simples e direto, né, Rodrigo? Simples e direto. Infelizmente, no custo. Mas eu acho que quando a gente entra com uma experiência informando de maneira correta, posicionando ele sobre os riscos e as vantagens de cada produto, a chance de ele mudar a opinião é muito grande. Porque o custo é imediato, mas quando você começa a calcular, né, com o passar do tempo, tudo pode mudar e ele pode ser beneficiado. Então, a primeira ideia é custo. Depois, eu acho que entra nós, com nossa experiência, para poder reverter isso para o bem de todos. Ok. Mais uma pergunta aqui para o Rolando, não foi identificado aqui o... Na pesquisa com os clientes, vocês detectaram alguma tendência do construtor de fazer a impermeabilização com o pessoal próprio? Essa é uma pergunta do Daniel, está aqui, ó, acabou de chegar. Não tem uma resposta objetiva, sim ou não, depende. As grandes construtoras, essa pesquisa foi feita basicamente com o método racional Engeform, e essas grandes construtoras não usam mão de obra própria. A mão de obra própria que algumas construtoras usam, geralmente são para as áreas frias, onde o sistema eleito por eles, uma vez que a mão de obra é própria, é argamassa polimérica ou resina termoplástica. Então, por isso que não tem uma resposta fechada, sim ou não. As grandes construtoras não destinam a sua própria mão de obra para nenhum tipo de área. Elas normalmente seguem o projeto e usam mão de obra terceirizada. As pequenas não, é um misto. Então, eles deixam a manta asfáltica para um serviço terceirizado, porque eles acham que tem um grau de dificuldade maior, e é mesmo, é um sistema mais elaborado. E aquilo que, na visão deles, é considerado simplesmente custo de mão de obra, que são as áreas frias, as pequenas e médias construtoras executam também. Tentei ser o mais claro possível, viu, Daniel? Mas foi isso que nós nos deparamos com a pesquisa que a gente fez, que nós carinhosamente chamamos de boca de urna. Foi quando nós fizemos o trabalho aqui que nós apresentamos. Bom, Renato, uma pergunta para você aqui do Fábio. Ele primeiro te parabeniza aí pela palestra que você fez, que realmente foi bem diferenciada. É possível ter uma obra sustentável em todas as categorias das obras, obras de reforma e manutenção? Sim, acho que sim. Acredito que sim. Aquela questão de ninguém é 100% sustentável, né? Então, tudo que nós possamos fazer para diminuir o impacto é importante. Ninguém é 100% sustentável. Então, o importante é a consciência de fazer com menos, impactando menos, revertendo essa situação. Então, eu acho que a gente sempre tem uma maneira. Se nós temos o projeto, é conversar com o arquiteto, com aquelas pessoas que especificam e pensar, esse é o melhor material e tecnologia que eu tenho para essa situação, como isso se comporta ao longo da sua vida útil. Um dia tudo tem manutenção. Como é que eu vou fazer essa manutenção? Eu acho que tem sim. Todas as obras a gente tem como reduzir alguma coisa. Uma pergunta aqui da Luciana para o Luciano. Recadinho do coração. Qual o tamanho das dimensões maiores de uma cerâmica num terraço prejudica o caimento e logo a eficiência da impermeabilização? Você podia repetir, por favor?
Qual o tamanho e dimensão maiores de uma cerâmica num terraço prejudica o caimento e logo a eficiência da impermeabilização? O caimento está muito ligado à posição da sua drenagem, onde estão os ralos. Quando a cerâmica é muito grande, na minha experiência, foram trocados por pequenas canaletas em algum dos perímetros. Isso, porque quando você tem o ralo, ou você deixa nivelado, ou você vai diamantar a última pedra para poder fazer o caimento. Nesses casos, como falei, eu sempre colocava o ralo linear, porque aí eu não precisava fazer um diagrama de caimentos, eu faria um caimento único, como se fosse uma água direto para esse ralo linear. Então, sempre... Aí a gente volta para a primeira pergunta. Bom, para o Rodrigo da MAPEI. Aceitando a sua sugestão, Rodrigo, de que maneira aí pode contribuir para a abordagem da norma de impermeabilizantes cimentícios? Essa é a pergunta do Daniel. Obrigado pela pergunta. A contribuição pode ser de várias formas. A primeira delas é abrir na consultoria para a gente fazer a atualização, né, pela 15885. A partir daí, a gente fazer o próprio encaixe, o que nós temos hoje pela 11905, linkando uma única norma, com derivado somente para membranas cimentícias, já que o nome é sugestível a membranas acrílicas, e já existe uma norma de membranas acrílicas. Então, eu acho que a gente deveria diminuir os riscos e colocar somente uma única norma, do qual contemple toda essa gama com uma maior diversidade de parâmetros de medição, alongamento, deformabilidade, entre outros. E a contribuição seria fazer a solicitação da abertura para revisão. Uma norma. Sim, tirar de duas e colocar uma única, que aí vai ajudar os nossos amigos especificadores. Essa pergunta... Essa pergunta é para você, Luciano. Existe algum produto que possa ser adicionado na argamassa para evitar a eflorescência, principalmente em piscina? Essa pergunta é da Jaqueline Duarte. Foge um pouco do tema, né, que eu falei, mas quando a gente fala de eflorescência, a eflorescência está muito ligada à impermeabilização, depois o embolso e o acabamento, né? A gente transformando esse meio numa esponja, essa água que passa, quando ela sai, ela dá esse problema de eflorescência. Existem alguns produtos que você pode colocar na argamassa, como tem um nome como hidrofugante, alguma coisa com essa base, mas no caso de piscina, foi perguntado piscina, né? O que eu vejo muito fazendo você faz a impermeabilização, você faz o embolso e sobre o embolso você faz uma pintura, né, uma membrana de proteção para que a água não avance para dentro dessa massa que é colocada sobre a impermeabilização principal, diminuindo aí a eflorescência. Bom, nós temos mais duas perguntas aqui. Essa última aqui vai para o Rolando, é do José Miguel. Rolando, você falou entre telhado e lajes impermeabilizadas. Eu pergunto, qual o custo para fazermos um telhado e qual o custo de uma impermeabilização?
Vale dizer que seja, por exemplo, uma vez, uma obra nova e um tipo Minha Casa Minha Vida. Obrigado, Zé Miguel, pela pergunta. Os custos são equilibrados. Então, a resposta fechada, eu vou te dar Minha Casa Minha Vida, um telhado de Minha Casa Minha Vida não chega a R$120 o metro quadrado. Pelo tipo de negociação que as construtoras envolvidas no Minha Casa Minha Vida têm com os fornecedores de telhados, colocado. Tá? Normalmente, esse preço de telhado vai para R$170 o metro quadrado. Então, telhado fechamos, ok? Minha Casa Minha Vida e um preço normal de mercado. Isso é muito correlato com impermeabilização. Eu estou pegando a manta asfáltica e usei uma dupla manta. Seria mais ou menos o mesmo custo de manta asfáltica. Eu acho que a grande sacada que você tem que notar, e é lógico que você notou, que você é um cara que defende coberturas verdes, a gente já nos conhecemos há muitos anos, é os outros itens além do custo, porque os custos são equilibrados. Mesmo na energia solar, os módulos voltaicos também não têm um diferencial de custo em pendurar no telhado ou instalar numa laje impermeabilizada protegida. A sacada é segurança, aproveitamento de área útil. Aí eu começo a ter rendimento, aumento os meus ganhos na mesma área. Eu começo a valorizar a área. E manutenção. O telhado não tem manutenção, ele tem troca, segurança de seres humanos, etc., etc. Os custos são equilibrados. Telhado, repetindo só para fechar, 120 uma negociação de Minha Casa Minha Vida, 170 um telhado no mercado em geral. Bom, aqui vai uma pergunta do Jorge, da Aditivo Petrópolis, para o Luciano e para o Rodrigo. Vocês tiram para o ímpar para ver quem quer responder. Discorrer mais sobre a relação da aderência e espessura em função da abertura de trincas que não existiam no momento da execução das membranas. Eu acho que está mais para você, né, Luciano? Pode ser. A trinca, por o produto ser totalmente aderido, né, a trinca, quando ela abre, ela traz o produto junto, né? Isso independente da trinca existir ou não. Quando a trinca existe e antes da execução ela é visível, o ideal é que ela seja tratada, ela seja feito um reforço, existe um tratamento específico para isso. Quando isso não é possível, e depois da membrana colocada em cima, não tem muito o que fazer. A gente fica meio refém de como essa estrutura vai trabalhar. E a partir do momento que aparece, pontualmente tem que ser tratado. Não vejo como fazer de forma diferente. Ficou claro, Jorge? Você quer comentar alguma coisa, Rodrigo, a respeito? Não, só para complementar, essa questão da abertura de fissuras pós-execução, ela é paralela à performance do produto, né? Dependendo do tipo da performance característica do produto, ela vai suportar uma abertura em um X determinada espessura, né? Lógico, aí você vai determinar o produto específico para uma, entre aspas, previsões de fissurações ou movimentações da estrutura. Mas a questão é que o produto dimensionado para cada área, ele vai responder para cada tipo de efeito que aquela estrutura rebater nele. Ficou claro, Jorge? Eu ainda Está confuso? Bom, a gente esclarece isso melhor. Bom, por último, uma pergunta do José Miguel para o Rodrigo. É meio um puxão de orelha, mas vamos lá. Acredito que você está um pouco confuso em relação às normas, pois a 11905 é uma argamassa polimérica e é rígida. Já as membranas cimentícias, você tem a 15885. Já que falou do IB,
O convido para fazer parte do IB e das revisões de norma. Algumas coisas interessantes estamos fazendo por lá, que inclusive a EI também está fazendo. E, por último, qual a espessura da impermeabilização? Você vê que ele mordeu, depois assoprou, né? Não, eu tenho feito presença em alguns dos comitês lá, né, em algumas reuniões. A associação, em breve, será feita, sim, pode ter certeza. Primeiro foi aqui no AEI, né, agora vai ser aí com vocês. Totalmente correta a tua pergunta com relação a 11.905 e a 15.885. A ideia do estudo é justamente provocar o que vem acontecendo hoje de argamassa polimérica flexível. Eu acho que está entrando hoje um conceito de que não vai ter mais limite o grau de flexibilidade de uma da outra quando a gente fala em diferenciação. Se a minha é mais flexível que a do outro, né, qual é o meu balizador de valor que eu tenho que ter? Se a 11.905 ela contempla argamassa rígida, o qual também alguns falam semiflexível ou semirrígida, né? Eu acho que ela tem que ser específica ao rígido e não ao flexível. Eu acho que o flexível tem um caminho aí muito bom para classificarmos os níveis de flexibilidade desses produtos, onde cada empresa tem excelente desenvolvimento de produto e podem melhor encaixar esse tipo de alongamento, flexibilidade e qualidade de cada uma dessas argamassas. Então, a ideia é provocar, né, um tipo de material onde todos já conhecem e trabalham, ajustando ele em melhor apresentação para o mercado. Essa foi a ideia. Não sei se esclareceu. A norma é clara. Sim. A argamassa é rígida. Sim. Se alguns fabricantes falam em semi, não existe semi. Perfeito. E membrana é outra classificação. De acordo. E não pode juntar as duas normas. De acordo. Perfeito, perfeito. Bem claro isso. Senhores, encerramos aqui o nosso bloco de perguntas e respostas. Recados da paróquia, Tídia? Você deveu essa? 2 milímetros. Bom, intervalo para o almoço, já que a gente volta, não é isso? Qual o tempo de almoço, senhor presidente? Retorno às 14 horas, por favor.